Como já é de praxe, quase toda negociação do Inter acaba virando uma novela, acaba se arrastando. E a negociação com Pedro Raul não está sendo diferente. E tem novos capítulos em relação a essa situação. Como todo mundo já sabe, o Pedro Raul quer jogar no Internacional. Inclusive, estava em Porto Alegre e já havia declarado para amigos que não iria sair aqui do Rio Grande do Sul, que iria vestir a camisa colorada nesse ano de 2026. Mas acabou se reapresentando no Corinthians, o que deixou o torcedor colorado com aquela pulga atrás da orelha. Diante disso, na manhã dessa segunda-feira, eu conversei com dois colegas setoristas do Corinthians, para entender o que vem sendo falado por lá. Afinal, Pedro Raul vai ser utilizado por lá? Ele foi para lá somente para se reapresentar e negociar, junto com a direção do Corinthians, uma vinda para o Internacional? O que me foi dito foi o seguinte, que neste momento a direção do Corinthians analisa dois planos para o atacante. O primeiro deles é em caso de o transfer ban acabar se mantendo por mais tempo do que o Corinthians espera. Ou seja, caso o time paulista não consiga quitar as suas dívidas, não consiga derrubar essa punição que tem neste momento, o Pedro Raul deve ser novamente analisado por Dorival Júnior, pelo Corinthians, durante o Campeonato Paulista. Ou seja, o jogador deve atuar com a camisa corintiana pelo menos durante o Campeonato Paulista. Esta é a primeira possibilidade. E a segunda hipótese, e mais forte que me foi dita, é a seguinte, que o Corinthians derruba esse transfer ban, afinal o time paulista está trabalhando para que isso aconteça em breve, e aí o Pedro Raul seja envolvido como uma espécie de moeda de troca em alguma negociação. O que me foi falado é que neste momento o Corinthians pretende utilizar o Pedro Raul em uma negociação pelo Savarino do Botafogo. E como tu pode ter percebido, em nenhuma dessas hipóteses o Corinthians analisa emprestar o jogador, que era a ideia do Internacional. Então, neste momento, embora o Pedro Raul tenha, sim, muita vontade de vestir a camisa colorada, tenha, sim, este desejo, neste momento isso se torna quase impossível. E deixa eu aproveitar esse gancho de estar falando sobre atacante para falar muito rapidamente contigo sobre o Alexis Sanches. Porque eu tô vendo uma comoção quase que geral nas redes sociais. De gente condenando, dizendo que é um absurdo o Inter ainda estar pensando em contratar o Alexis Sanches, que já deveria estar assinando com esse jogador, que ele chega e resolve os problemas do Inter. Torcedor colorado que está me acompanhando, que confia no meu trabalho, contratar o Alexis Sanches é um enorme erro, é uma enorme furada. Porque assim, é um jogador que, ao contrário do que vem sendo dito, não resolve nenhum problema do Inter. Absolutamente nenhum. Primeiro deles, qual que é o principal problema do Internacional que a gente fala tanto? A ineficácia do ataque. O Inter é um time que hoje não tem um matador, não tem um cara que realmente coloca a bola para dentro, que tem essa facilidade, que deveria ser o Rafael Borré pelo que foi pago por ele e pelo salário que é pago para ele. Mas o Borré enfrentou muitas dificuldades em 2025. E o Sanches não é este jogador. Porque eu tô vendo muitos colorados falando, ele chega e resolve. Ele é o matador que o Inter precisa. Quem está falando isso não acompanhou os números do Sanches nas últimas 3 temporadas. Somando as temporadas 23-24, 24-25 e 25-26, que é a atual que está acontecendo, o Alexis Sanches não tem 10 gols. E não é 10 gols em cada temporada. Ele não tem 10 gols somadas as 3 temporadas. Ele tem muito menos gols do que o Borré, que é tão criticado. Então não dá para criticar o Borré e ao mesmo tempo implorar por uma chegada do Sanches. Ele não é este matador e ele não resolve. E aí alguns de vocês podem argumentar, não, mas é que ele não é realmente o matador. Ele não é o centroavante. Ele é um ponta de velocidade. Como ponta, hoje também não chega para ser titular do Internacional. Porque hoje, aos 37 anos de idade, um jogador muito mais em fim de carreira do que realmente próximo do seu auge, é um jogador que hoje entrega menos intensidade e menos velocidade que Carboneiro e Vitinho, por exemplo. Então, realmente, a contratação do Alexis Sanches seria uma contratação inútil. Seria um jogador contratado somente pelo nome, por tudo que já foi um dia. Mas hoje não resolveria nenhum problema do Internacional.
e só inflaria ainda mais uma folha salarial que já é alta. Eu prefiro que o Inter gaste esse dinheiro, este salário, em um jogador mais jovem e que tenha mais faro de gol. Eu vou dar um exemplo até meio tosco, mas para ilustrar. Eu prefiro que o Inter contrate um jogador como Alexandre Alemão, que é um jogador sem grife, mas que sabe meter a bola para dentro da casinha, do que pagar esse valor para o Sanches, que não vai resolver problema nenhum. Então o Sanches não resolve nenhum problema do Internacional. Já tu pode resolver aquele problema que tu tá tendo entre quatro paredes. Aquela falta de fogo, aquela falta de desejo. Não é motivo de vergonha, mas só cabe a ti mudar, com um Ativo Ultra. Ele é feito com componentes 100% naturais, não tem nenhuma contraindicação, não traz risco nenhum para tua saúde e só uma cápsula, só uma, faz efeito no teu organismo por até 5 dias, garantindo aquela virilidade, aquele fogo, aquela vontade, aquele desejo entre quatro paredes. Então recupera isso, te ajuda a tua parceira e o teu relacionamento com o Ativo Ultra. Chama eles através do link que eu deixei no comentário fixado aqui embaixo ou também na descrição desse vídeo. E se você estiver assistindo através da televisão, abre agora a câmera do teu celular, aponta para o QR Code que está aqui na tela, clica no link que vai aparecer e faz a tua compra. E não te preocupa, a entrega é totalmente discreta, que vai garantir aquele sigilo e te dar maior confiança. Bom, seguindo, para a gente encerrar esse vídeo, eu quero falar sobre o interesse do Botafogo em um jogador do Internacional. Isso porque o time carioca demonstrou interesse no lateral Ramon, aquele mesmo que esteve emprestado ao Vitória na última temporada. Isso porque as atuações dele pelo Vitória acabaram chamando a atenção do todo-poderoso, hoje em dia irado Botafogo. O Vitória, inclusive, como já é sabido, tentou efetuar a compra, tentou comprar o lateral do Internacional, que foi visto com ótimos olhos pela direção colorada, mas não tanto assim pelo Ramon, que não quis ficar por lá. E hoje o Inter está nessa sinuca de bico, sem saber o que vai fazer com este jogador, afinal, segue fora dos planos do Internacional, mesmo com as boas atuações pelo Vitória. E agora então surge esta possibilidade, surge este interesse. O Botafogo tem interesse na contratação do Ramon para substituir o Cuiabano, que está indo para o futebol inglês. Neste momento já houve uma sondagem, uma primeira procura para entender o desejo do jogador e também do Internacional, mas ainda não há nada avançado, nenhuma negociação avançada em andamento. Mas sim há este interesse do Botafogo pelo jogador do Internacional. O que eu ouvi no Inter foi o seguinte, que a prioridade do clube é vender este jogador. Afinal, tinha uma proposta de compra do Vitória, o Ramon não quis ficar por lá, o Inter tentou convencer o jogador, mas ele não quis ficar por lá. Mas então, diante disso, já que já houve esse interesse de um clube para comprar o lateral, o Inter deseja vender este atleta. Segue fora dos planos. Então, caso o Botafogo queira este jogador, a tendência é de que tenha que comprar o Ramon. E agora chegou aquela hora bacana das tuas opiniões aqui nos comentários. Eu quero saber o que tu acha de Pedro Raul. Chegaria para ser titular no Inter caso esse negócio tivesse uma reviravolta e acontecesse? E Alexis Sanches, concorda comigo? Discorda? Tudo bem discordar. Com respeito nos comentários, todo comentário aqui é bacana, a gente tem um debate bacana por aqui. Temos uma comunidade muito boa aqui no canal e espero que se mantenha assim. E também quero te convidar para se inscrever por aqui, caso não seja inscrito. E ativa as notificações no sininho. É muito importante para não perder absolutamente nada. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!